Então, vamos começar agora o vídeo da série 32, que é a série de resposta a objeções para quem odeia a doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. E nós vamos agora para 32A4. O título seria: que são mesmo apóstatas? O que é que são? Qual é a definição de um falso mestre? Então vamos ver aqui, né? Então, estamos vendo resposta a objeções, mas vamos fazer esse intervalo porque no vídeo anterior nós vimos que alguns versos se referiam a falsos mestres. E vamos explicar o que é um apóstata ou falso mestre. Um apóstata não é alguém que recebeu a salvação e perdeu. Não é alguém que creu e deixou de crer, que isso é impossível. Um apóstata é alguém que recebeu luz, mas nunca realmente recebeu vida. Ele sabe alguma coisa da palavra de Deus. 10%, 20%, 30%, mais do que muitos crentes. Mas não sabe nada sobre o Deus da palavra. Então, em algum momento, ele recusa dar até mesmo o mero assentimento mental a alguma das grandes verdades da Bíblia. Eu conheci duas pessoas na minha vida. Um é um professor do Departamento de Engenharia Elétrica em Campina Grande, não sei se ainda está em ativo ou se ainda está vivo. Mas ele foi de uma igreja batista e foi do jovem, um dos líderes do jovem, ou o maior líder do jovem daquela igreja. Depois casou-se com uma senhora de outra religião, acho que espírita, e abandonou tudo e disse que tudo era mentira, que nunca tinha sido salvo, tinha feito tudo aquilo só para agradar os pais e a família. Também conheço um senhor que chegou a ser o promotor, o juiz, e ele se apaixonou quando rapazinho por uma senhora de uma igreja batista e fingiu uma conversão e se tornou membro daquela igreja, e foi um dos líderes, cantava no coral e tem uma voz linda. E casou e depois voltou ao espiritismo baixo, esse espiritismo de adorar forças do mal mesmo. Então, isso é o apóstata, é isso. Nunca foi salvo. Agora, fez com que as pessoas pensassem que ele tinha sido salvo. Agora, vamos ver a descrição dele na Bíblia. Primeiro, o falso mestre, o apóstata, é chamado na Bíblia de lobo atroz, cruel, enfurecido. O animal mais feroz do mundo talvez seja o lobo. Em relação ao tamanho dele, um leão, outros animais, se vir um rebanho de ovelhas, mata uma para comer. E o lobo e o cão, eu tenho experiência aqui no Cariri da Paraíba. Um cachorro solto à noite pode matar 5, 10, 20 ovelhas só para beber o sangue. Eu fui muito amigo de um senhor fazendeiro, chamava José Pastora, e ninguém criava cachorro solto. E o costume de lá é vir o cachorro solto, atira para matar. Porque de noite eles tinham o costume de, durante o dia fica bonzinho ali sentado embaixo de um pé de joá, um pé de umbuzeiro, e à noite saiu em bando para matar as ovelhas. Então o lobo é pior, mata por prazer. Então a Bíblia descreve, o falso mestre do apóstolo é um lobo atroz e enfurecido. Não vou ler todos os versículos, mas vou ler esses primeiros. Mateus 7,15 diz: atentai e acautelavos, porém, para longe dos falsos profetas que vêm até vós em roupas exteriores de ovelha, interiormente, porém, são lobos vorazes, predadores. E também nós temos em Atos 20, 29, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Segundo, não vou ler todo o versículo, ele odeia a verdadeira ovelha. Odeia. O falso profeta entra na igreja
com cara de santinho, para algum objetivo, ou conquistar uma moça, ou conquistar um rapaz, ou conquistar uma posição, ou satisfazer os pais, ou destruir mesmo a igreja, mas ele não aguenta fingir muito tempo que é crente. Talvez aguente 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois ele não aguenta e revela a verdadeira natureza dele. E ele odeia, se enfurecido, ele odeia a verdadeira ovelha. Faz tudo para desviá-la, menospreza, persegue, atormenta. Isso está em Atos 20 e 29, já foi lido. Terceiro, ele enganará muitos através de grandes sinais e maravilhas. Mateus 24, 11 e 24 diz: e muitos falsos profetas serão levantados. E enganarão e farão extraviar muitos. E versículo 24 diz: porque serão levantados falsos cristos e falsos profetas e darão grandes sinais e prodígios de propósito de maneira tal a enganar e fazer extraviar, se possível for, até mesmo aos eleitos. Depois do arrebatamento, nós não estaremos mais aqui, nós, os salvos individuais. Não há arrebatamento de igreja, há arrebatamento de crentes individuais. Salvação nunca é uma salvação coletiva. Mas quando nós não estivermos aqui, os que ficarem vão ser enganados. Quem ouviu o Evangelho e entendeu, o Evangelho foi bem explicado, ele entendeu, mas fez a escolha: não, eu tenho um negócio muito bom com droga, com mercadoria roubada, com isso, com aquilo, tenho amantes, tenho um amante, uma amante, não vou deixar, e vou deixar para outro. Quando eu estiver bem velhinho que não se vê mais para nada, talvez eu me converta. Então, quem fez isso, depois do arrebatamento, Deus vai mandar a operação do erro, ele vai ser enganado e vai crer no anticristo, pensando que é o verdadeiro Cristo. Talvez diga: coitado de Hélio, coitado de Valdenira, coitado de pastor Anísio, coitado de pastor Valdo, se enganaram, adoraram um falso crente. Esse aqui é o verdadeiro crente, vão adorar o anticristo. E vão haver muitas conversões na tribulação. Mas os sinais que eles vão fazer são tão grandes que, se possível fosse, enganarei até os eleitos. Quarto, ele é um perverso construtor de império. Ele não quer uma igreja pequena. Se Deus tem prazer em igreja grande, tem. Em igreja pequena, tem também. A igreja que eu ficaria muito feliz de ser membro, só tem 10 membros. E a igreja que tem 60 membros, que eu sou muito feliz. Outras que tem 100 membros. Se for boa, ou 1 membro, ou 2, ou 1000, ou 10 mil, sou feliz. E Deus honra de vários tipos de igreja, vários tamanhos. Mas o falso profeta, ele não sossega, ele faz planos melhor do que os crentes, para fazer um império, uma coisa enorme. Primeiro ser a maior da cidade, depois a maior do estado, depois a maior do Brasil, depois a maior do mundo. Então, ele sonha com coisas grandes. Atos 20 e 30 diz: e que diante de vós mesmos se levantarão. Diante de vós mesmos. Não eram crentes, mas estavam no meio da igreja. Não eram salvos, mas estavam no meio dos salvos. Então, diante de vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. 5. Ele é divisor e materialista. Você pode ler em casa, Romanos 16, 17, 18. 6. Ele discursa comoventemente. Tem a palavra fácil, faz rir as gargalhadas, faz chorar, manobra as massas com a maior facilidade. Usa linguagem floreada, palavras bonitas, sem conteúdo bíblico. Romanos 16 a 18, já lemos. 7, ele engana por permitir Satanás disfarçá-lo como se ele fosse um anjo de luz, ao invés de um demônio das trevas. Isso está em 2 Coríntios 11, 13 a 15, você pode ler. 8, sua natureza e mensagens são controladas por demônios.
Nono, ele perverte a doutrina do Filho de Deus. Uma coisa central na salvação. Então, certas doutrinas não são tão críticas. Mas se você erra em crer no verdadeiro Filho de Deus e crer no falso Filho de Deus, o Deus do testemunho de Jeová, o Jesus do testemunho de Jeová, que é um ser criado, esse não salva ninguém. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois diz que o Verbo se fez carne, se foi transformado em carne. E quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não honra o Filho não é honrado pelo Pai. Então, o falso profeta, o apóstata, de mil maneiras variadas, ele corrompe doutrinas. Duas principais são a doutrina sobre o Filho de Deus. Eu conheci gente que diz que Cristo foi um ectoplasma, foi uma fumaça, não foi real. Outros que dizem que ele era um homem normal e que foi possuído por um espírito de Emanuel e virou Cristo depois do batismo. E tem dezenas de doutrinas que levam ao inferno, porque se você crê no Filho de Deus errado, no conceito errado, você não tem salvação. Esse eu vou ler. 2 Pedro 2,1 diz: introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Negar não é dizer que não existiu somente, não. Mas é Cristo dizer uma coisa e dizer, bom, não é bem assim, não. Isso foi naquele tempo. Assim também dá, desse outro jeito também dá certo. Então eles negarão as palavras do Senhor que os resgatou. Isso é só comentário. A Bíblia diz, negarão o Senhor que os resgatou. Eu estou dizendo, negarão significa negar as palavras. Né? Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E 1 João 7 diz, porque já há muitos enganadores entraram para o mundo, os quais não estão falando em tudo concordemente com Jesus Cristo. O crente tem que falar em tudo de modo harmônico e concorde e obediente ao que Jesus ensinou. Se Jesus dissesse que esse meu dedo é de ferro, eu cria. Se dissesse que esse lápis, que é de madeira, ele é de leite, eu cria. Então, crer é crer concordemente com tudo que Jesus Cristo diz. Então, continuando, porque já muitos enganadores entraram para o mundo, os quais não estão falando em tudo concordemente com Jesus Cristo, aparecendo em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Quem muda uma letra do que Cristo diz é o enganador e o anticristo. Quem muda um tio ou um acento ou uma letra. E Judas 1,4, porque dissimuladamente se introduziram certos homens, a quem desde antigamente tendo sido pré-escrito para dentro dessa mesma condenação. Ímpios, a graça de o nosso Deus pervertendo para dentro de dissolução. E ao único dono dominador, Deus, isso é, ao nosso Senhor Jesus Cristo, negando. Então, essa foi a nona característica de um apóstata ou falso profeta. 10ª, ele perverte a doutrina da palavra de Deus. A primeira tentação que o diabo fez sobre o ser humano, sobre Eva, disse, Eva, será que foi assim que Deus falou? Será que foi? Então, nem disse frontalmente, não foi, mas insinuou. Então, o diabo usa seus falsos profetas, os apóstatas, para pôr em dúvida na palavra de Deus. Já vi com meus olhos pastor batista regular dizer que aquela história do homem defeituoso dos pés, que viu um anjo, mexia a água do poço, acho que é Siloé o nome, e ele ia para lá, e vocês sabem a história. Diz que aquilo era uma lenda judaica, uma superstição. Quase que eu não consegui. Eu devia ter saído daquela igreja, naquele momento. Mas perverte a doutrina da palavra de Deus.
A Bíblia diz uma coisa, sim, ele diz talvez, ou não. Então, é assim, mas também é assim. Ou acrescenta ou subtrai, mas não aceita a palavra de Deus completa, do jeito que está, de Gênesis 1, Apocalipse 22. Vou ler uma passagem. 2 Pedro 3,16. Os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Leia também Apocalipse 22, 18 e 19, que diz o que acontece aos que subtraem ou acrescentam à palavra de Deus. 11. Ele perverte a doutrina da graça de Deus. Já vimos isso em Judas 1,4. A graça de Deus ou vira dissolução, ou vira comprar a salvação pelas obras. Se não é inicialmente, mas é depois da salvação, você preserva a salvação somente se tiver 1 ou 2 ou 3% de esforço seu. 12. Ele eventualmente, algum dia, enquanto ele está aqui na terra, poderá ser identificado pelos seus frutos. Não sei se vai passar um mês, depois dele aparecer na sua igreja, o falso profeta, ou 10 anos, mas eventualmente, com certeza, ele vai produzir frutos podres e venenosos. Mateus 7, 16 e 20 diz: a partir de seus frutos reconhecereis. Porventura os homens colhem um cacho de uva proveniente de junto dos espinheiros? Você já viu um pé de carrapicho? Um espinheiro produzindo lindos cachos de uva. Continuando. Ou os homens colhem figos provenientes de junto dos abrolhos. Eu acho que a abrolho é uma rosa silvestre, muito espinho e quase nenhuma flor. E formam as moitas. Quando jovem, eu caçava, às vezes, correndo no mato, procurando pegar um animal que tinha. Naquele tempo era permitido. Matava rolinho e usava para comer. Viu? E ela saía, ele tinha que correr ligeiro, e tinha não sei se chamava unha de gato, pegasse nas pernas da gente, fazia um estrago enorme. Porque era um espinho e se enrolava e causava muito estrago. Então, se você vai colher figo doce, também já tive pé de figo lá em Campina Grande, é frio, e ele tinha uns pés de figo, eu comia, tirava do pé e comia, docinho, delicioso. Mas nunca vi nascer figo em espinheiro. De semelhante modo, versículo 17, cada árvore boa produz frutos bons, e árvore má inútil, porém, produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, uma boa não produz maus frutos. Nem pode uma árvore má inútil produzir bons frutos. 19. Toda árvore que não está produzindo fruto bom, é cortada fora e é lançada para dentro do fogo. Portanto, a partir dos seus frutos, seguramente os reconhecereis. Tiago 3,12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não pode. Tem um episódio no Velho Testamento que chega um poço que produz tinha águas amargas ou envenenadas. Então não pode uma água ser boa, pura e ao mesmo tempo venenosa. Então, pelos frutos nós conheceremos. Deus nos ajude a estarmos alertas. Não faço tanta questão do nome fundamentalista. Se bem que a origem é muito boa. É que nós temos fundamentos que nós coisas intocáveis e não deixamos ninguém mexer. A Bíblia, nós construímos a nossa fé no alicerce. A rocha é Cristo e os tijolos são as palavras que estão na Bíblia. Não sei quantos milhões de palavras. Não podemos deixar nenhum tirar nenhuma. Mas Deus nos ajuda a sermos fiéis.